Saúdo meus irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Hoje vou continuar os ensinos sobre as igrejas da Ásia, hoje com a igreja de Tiatira, amém? Se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 18 ao 29. Essa carta foi uma das cartas que tem o maior conteúdo de todas as outras cartas. Mas eu estive pesquisando na história, é falado pouco, é como se fosse uma folha branca em meio à história. Mas o pouco que eu consegui pesquisar sobre a igreja de Tiatira, eu vou trazer aqui para os amados irmãos. Amém? Apocalipse capítulo 2, verso 18, que diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolerastes que Jezebel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostitui e coma dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das tuas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o, até que eu venha, ou guarde-o. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, no milênio. E com varas de ferro as regerá, e serão quebradas com vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? A igreja de Tiatira, ela era localizada a 42 quilômetros de Pérgamo. A cidade de Tiatira era localizada a 42 quilômetros da cidade de Pérgamo, o qual foi falado na aula anterior. A igreja de Tiatira tem por título a igreja que era tolerante ao pecado, né? Você vê que a igreja de Tiatira representa o período da Idade Média, a igreja medieval, do 4º século ao século XVIII. É a igreja da Idade Média, do período medieval. Tanto é que ela é a quarta carta. Deus escreve 7. As 3 primeiras e depois as 3 últimas, ela fica no meio. Ela é a quarta carta, ou seja, representa certinho o período da história, o meio, a Idade Média, o período medieval. Amém? E Tiatira era uma igreja que era tolerante ao pecado. Ela tolerava o pecado. Ela dizia sim ao pecado desde que a pessoa ficasse dentro da igreja. Pode ficar dentro da igreja pecando. Isso é ser tolerante. Você saber que tem um erro e aceita aquele erro para permanecer amigo da pessoa, para permanecer junto com a pessoa. Porque o verdadeiro amigo não é aquele que cobre o erro. O verdadeiro amigo é aquele que aponta e fala o erro para a pessoa se consertar. Aleluia! A tradição diz que a cidade foi reconstruída por um general chamado Seleuco. Era um dos 4 grandes generais de Alexandre o Grande: Seleuco, Lisímaco, Cassandro e Ptolomeu. Seleuco era um dos 4 grandes generais de Alexandre o Grande, da Grécia, do Império Grego. E você vê que Seleuco, ele reconstrói essa cidade, a cidade é reconstruída por ele, que ali ele tenta colocar suas bases militares.
E a história diz que existiam 2 templos pagãos nessa cidade. Um era do deus Apolo, né? O deus do sol, e a outra era a deusa Artemis, que na antiguidade e para muitos era a deusa Diana. Tiatira não era um centro nem político nem religioso. Tiatira era um centro comercial muito produtivo na época, né? Era o maior fornecedor de púrpura. Em Atos capítulo 16, versos 14, Paulo vai encontrar com uma jovem chamada Diana, uma moça chamada Diana, a qual em Atos 16, 14 vai falar que ela era fornecedora de púrpuras. Ela vendia púrpura, né? Sabemos que púrpura, né, uma tinta para tingimento, né, para tingir roupa. E era tingida as roupas da época dos reis, as vestes reais e as roupas dos imperadores. Era tingido de púrpura. Aleluia. Era uma cor meio arroxeada, meio um vinho escuro, meio roxeada. E os imperadores da época e as roupas reais eram tingidas com essa tintura. Aleluia. E a história vai contar que Nero punia com pena de morte quem usasse essa cor nas suas roupas. Nero, ele punia, se ele visse alguma pessoa que não fosse imperador e nem da corte real, era punido por Nero. Nero foi um dos grandes imperadores que perseguiu o povo judeu, matou o povo judeu. Então ele, quando via pessoas com essa cor na roupa, ele perguntava se a pessoa não tinha nenhum brasão da realeza, era condenada à morte por ele. Aleluia. Aleluia. E na época só os imperadores podiam usar essa roupa com essa tintura de púrpura. E tão interessante que você vai observar que a intolerância é um pequeno passo para o ecumenismo. Se entra a intolerância na igreja, você aceita, é um passo para entrar o ecumenismo, é um passo para entrar a idolatria, é um passo para entrar as heresias. Então não aceite, não tolere o pecado, não tolere as heresias. Aleluia. Na época, o imperador romano vai nomear Bonifácio III, que era um papa da época. Bonifácio III foi estabelecido bispo universal na época. Ele foi estabelecido bispo universal pelo imperador de Roma. E ele, a partir de agora, a Igreja Católica Romana começa a tomar decisões. Junto com o Estado, ela começa a tomar decisões. Começa a organizar leis, a decretar decretos. Decreto dominical, começa a decretar decretos. E esses decretos têm que ser cumpridos. Começa a perseguir cristãos, começa a perseguir pessoas até de outras religiões, de outra etnia. Aleluia! Mas os maiores perseguidos da Igreja Católica na época foram os cristãos. Porque se um católico, um bispo chegasse na sua casa com os soldados e não visse nenhuma imagem, você era punido. Geralmente os cristãos não têm imagem em casa, mas os cristãos do século XXI têm rosa ungida, tem vassoura ungida, tem lenço ungido, tem uma média de coisas na sua casa, de simbolismo. Simbolismo não é cristão, aprenda isso, igreja. Oh, aleluia! Oh, lavaxene me andarabás. Presta atenção, igreja. Simbolismo não é cristão, não é coisa de cristão.
Não se apegue à indulgência. Indulgência começou aqui, com esse bispo Bonifácio III, o qual se auto-intitulou Vigário de Cristo. Você sabe o que significa Vigário de Cristo? Substituto! E ele se auto-intitula substituto. Agora segura isso aqui. Nessa época a igreja de Tiatira sofria uma grande tolerância, ou seja, não sofria, aceitava uma grande tolerância com Jezebel. Jezebel que se dizia profetisa. Você vai ver lá nos livros anteriores, lá em Reis, que vai falar de Jezebel, uma princesa fenícia, né, o qual se casa com Acabe. Acabe era um homem de Deus, mas quando se casa com Jezebel, essa princesa fenícia, ele já começa a se desviar, e ela traz todas as suas doutrinas que ela tinha na sua cidade. Para começar, o nome do pai dela é Etibaal. Etibaal era uma homenagem ao deus Baal, e ela já começa a trazer as doutrinas de Baal, as doutrinas de Azera, e começa a implantar isso no meio do povo, começa a trazer heresia. Acabe tolera. Quando vê, já tem construído centenas de postes ídolos sobre a cidade para o povo adorar. E esses postes ídolos que estavam construídos aqui nessa cidade aqui da época aqui, em Tiatira, eram os bustos de César, eram os bustos dos imperadores, era o busto de Nero, para as pessoas se dobrar e adorar e dizer que aquele imperador era o Senhor. Esses eram os postes ídolos dessa época aqui, das igrejas da Ásia Menor. E você pode observar que não é a mesma pessoa, mas é o mesmo espírito lá de Reis, está aqui em Apocalipse, é o mesmo espírito, o espírito de Jezebel. E esse espírito se dizia profetiza. Ela não tinha sido levantada por Deus como profetisa, ela se consagrou profetisa. E quantas pessoas você vê que se consagra aí? Inclusive pessoas pulando cargo, inclusive pessoas que são pastor e volta para bispo. Aqui, ó, o bispo Bonifácio aqui, ó, que era um papa, foi instituído a bispo universal, e se autocongramou vigário de Cristo. Eu já vou te dizer o que é vigário, segura aí. Mas ela aqui, Jezebel, se dizia profetisa, ela se dizia, ela não era. Então quando ela se dizia, a igreja aceitava, a liderança da época aceitava. Quantas lideranças está aceitando pessoas que se dizem ser uma coisa que não são, que Deus não levantou. E quando chega um homem de Deus que é usado, elas se levantam. Como Jezebel se levantou contra Elias, como Jezebel mandou matar os profetas de Deus, mandou derrubar os altares de Deus. Ela, Jezebel, que está atuando no dia de hoje nas igrejas. Acorda, liderança! Acorda! Tira esse câncer de dentro da sua igreja. Não tolere dentro da igreja de Cristo. Não tolere esse câncer dentro da igreja de Cristo. Não tolere. Por mais que vai sair um monte junto com ela, que saia. Mas não tolere. Oh, aleluia. Não tolere esse espírito imundo dentro da igreja de Cristo. Porque se você tolerar, ela vai começar a trazer doutrina de Baal, começar a trazer doutrina de prostituição. Daqui a pouco a sua igreja está daqui a pouco a igreja de Cristo está no ecumenismo. Por causa dessas doutrinas de Balaão, doutrina de Baal, doutrina dos nicolaítas, doutrina ensinada por Jezebel. E tem muita nos púlpitos ensinando. Agora vamos lá, ela se dizia profetiza, né? Ela se dizia mulher profetiza. Ela ensinava, ela enganava, correto? Esse Bonifácio III, intitulado bispo, papa da época, que foi intitulado bispo pelo imperador, sabe o que dizia que era? Ele se dizia que era vigário de Cristo. Sabe o que significa vigário? Substituto.
Olha isso, igreja. Olha a heresia. Substituto. Isaías 63:3 vai falar que Cristo sozinho pisou no lagar. Cristo não precisa de substituto. Ele é único. Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É a Trindade Santa. Ele é único. Ele é único. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é único, Salvador e suficiente em sua vida para todo sempre. Amém e amém e aleluia. E aqui terminamos mais um ensinamento sobre a igreja de Tiatira. A carta é um pouco longa e vai falar que quem vencer, quem suportar essas heresias, vencer esse mal e não tolerar, como a igreja de Tiatira tolerou, Jesus vai dar uma vara de ferro para que a gente reine na Nova Jerusalém sobre todas as nações. Oh, aleluia! E receberemos a estrela da manhã. Oh, aleluia! Lute, igreja, lute, pois Jesus está voltando. Jesus está voltando. Fica na paz, graça e fé, e não tolere o pecado. Não aceite o pecado, porque o pecado pode te levar para o inferno. Fica na paz, força e fé. Jesus está voltando. Terminando mais um ensinamento. O próximo ensinamento agora sobre a igreja de Sardes. Amém e amém.